né? A injustiça aumenta, o pecado se avoluma, conforme disse Paulo, e nós já vivemos por experiência própria o que é se estar preso ao pecado. Mas a Bíblia diz que todo este mal ele é potencializado por conta da ação justamente do inimigo de Jesus, da ação espiritual do inimigo de Jesus, que é justamente o espírito do anticristo, que ele já operou na época dos patriarcas, operou na época em que Jesus veio aqui à terra, operou na época dos apóstolos, e ele está operando no meio dos séculos. E o intuito da operação do espírito do anticristo é abafar, é afastar o homem da obra redentora do Calvário. Glória a Jesus. Conforme a gente vê, igreja, se a gente abrir as nossas Bíblias aí, no livro do apóstolo João, glória a Deus, o apóstolo do amor, mas João, glória a Jesus, pelo Espírito de Deus, porque a palavra, a profecia, ela é direcionada, ela é inspirada por esse Espírito Santo que nós estamos falando aqui, o Consolador amado. E em João, meus irmãos, 1 João, a partir do capítulo 2, e o verso 18, João diz assim: filhinhos, é já a última hora. E meus irmãos, esse período de última hora, ele é compreendido entre a primeira volta e a segunda volta de Jesus, né? A última hora é essa. Jesus veio há 2000 anos atrás, e agora nós estamos aqui pela fé esperando Jesus voltar. Então, profeticamente, né, no contexto escatológico, João diz que a última hora é este período que antecede a segunda volta de Jesus. E ele diz assim: como ouvistes que vem quem? O anticristo. Esse anticristo, ele é dito na Bíblia, ele é mostrado na Bíblia como também uma das bestas do Apocalipse, que forma a trindade satânica, que é a besta fera, o falso profeta e a antiga serpente, que é o diabo. Então, João está dizendo aqui que também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. 1 João capítulo 2, verso 18. Ainda também no capítulo 2, 1 João capítulo 2, agora o verso 22, João vai dizendo exatamente qual é a obra que o espírito do inimigo de Jesus, o espírito do anticristo, ele está a promover na terra. E a ação do Espírito Santo na vida da humanidade perdida é essa: promover o engano, promover o pecado. E João diz assim, uma forma que nós temos para identificar o que está operando na pessoa do pecado, é justamente esse aqui: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo que nega que Jesus é o Cristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ora, a resposta é essa: é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Glória ao nome de Jesus. Então, do jeito que o Espírito Santo veio para promover a pessoa de Jesus e abrir o entendimento do homem para receber a salvação, então, meus irmãos e amigo ouvinte da palavra, é muito importante a gente entender que, oposto a isso, há uma operação também espiritual de forma a impedir que o pecador ele tenha um entendimento, a revelação da salvação em Jesus. E esta obra espiritual de engano, ela é promovida pelo anticristo, visando tirar a glória do Pai e a glória do Filho. Glória ao nome de Jesus. Esse é o Espírito que está operando para
que o homem pecador venha a receber a salvação de Jesus. O apóstolo João também, ainda nessa primeira epístola, no capítulo 4 e o verso 3, ele também aborda novamente esta temática, quando ele diz assim, amados, vamos ler do verso 1, capítulo 4 de João até o 3, ele diz assim, amados, não creiais em todo espírito. Olha, não creia em todo aquele que está afirmando ou dizendo ter uma mensagem espiritual, uma mensagem profética. Não dê ouvido a todo pregador que ousa dizer que está falando em nome de Deus ou em nome de uma religião que visa promover aparentemente o bem. João disse assim, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se o Espírito de Deus, o Consolador, ele vem para dar entendimento com relação à obra salvadora de Jesus, se o Espírito Santo vem para gerar fé no pecador, quando ele ouve a palavra para crer em Deus, e crendo em Deus, arrepender-se e confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados, abandonar as obras infrutuosas das trevas, de forma oposta, aqui está o relato de que o espírito do anticristo, ou o espírito daquele que é inimigo de Jesus, ou seja, o diabo, ele vem de maneira oposta e diz assim, olha, verso 3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, irmãos, veja que coisa interessante. Jesus é Deus ou não é? Mas Jesus, ele se fez carne, sim ou não? Sim, né? Ele se, como Paulo disse, se aquela expressão que ele abriu mão, ele se despiu, glória, obrigado, se despiu da glória de Deus como Deus e veio a este mundo de forma humana para em tudo ser como homem, em tudo ser tentado. Não foi assim que Paulo disse? Porém, sem o quê? Sem cair em tentação. Não foi assim? Oh glória! Sem pecado. Mesmo ele sendo 100% homem, aí a natureza divina dele, Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. E em tudo, como homem, ele foi tentado, né? Jesus foi contrariado pela mãe, foi contrariado pelo pai, sofreu uns perrengues com as criancinhas da sua época, não é isso? Fez pipi no berço, lá na fralda, né? Maria teve que limpar o cocôzinho de Jesus, né? Não é assim? Ficou doente? Será que Jesus ficou doente quando era criança? Não, né? A gente entende que ele veio para curar as enfermidades, né? Aí Maria só teve essa vantagem, viu? As mães aí, ela nunca precisou passar, eu estou falando pela fé, a Bíblia não diz isso, mas a gente entende que Jesus não era pecador, irmão. Glória a Deus. Eita glória, né? Ele não tinha essa maldição, porque ele não era pecador. Na verdade, Jesus não era nem para morrer, não é assim? Porque a morte só é para quem? A morte é o salário é o salário do pecado. Jesus não tinha pecado, ele era para viver eternamente, né? Mas como homem, aí com 30 aí, quantos anos ele morreu? 33, né? Mas vamos ver aqui. Agora, o inimigo de Jesus, o espírito do anticristo que está operando no mundo, toda obra que ele produz é para tirar essa glória, essa virtude, esta história poderosa de evidência, né? Eu fico vendo que hoje em dia muitas pessoas que estão seguindo religião, ensinamentos de filosofia, de pessoas que se dizem sábias, né?
essas pessoas, elas não dão ênfase, elas não engrandecem esse episódio da encarnação e do ministério de Jesus e da crucificação, do ato de Jesus da vida no Calvário. Então essa parte que diz respeito à encarnação de Jesus, conforme João diz aqui, olha, é uma obra do anticristo, querendo fazer o homem não dar crédito, ou banalizar, ou até mesmo duvidar de que Jesus, mesmo como homem aqui, mas ele era o Emanuel, o Deus entre nós. Glória a Jesus. Aí a ação do espírito do anticristo é negar que Jesus não veio em carne, não se tornou homem como um de nós, no fato de sermos tentados. Agora, nós entendemos que ele foi em tudo santo e foi exemplo. Glória a Deus, glória a Deus. E a gente entende que a operação do inimigo para não deixar que a humanidade, o pecador, tenha a libertação, ela é consequência, glória a Jesus, da rebeldia humana, e vai se intensificar com o passar dos tempos, de maneira que vai chegar um momento em que vai ficar mais difícil ainda para o pecador ele aceitar Jesus como Salvador. Porque, meus irmãos, hoje em dia, apesar, como já falei, de ter tanta oposição ao Evangelho, mas hoje em dia ainda é fácil para o homem aceitar Jesus, porque justamente o Espírito Santo, ele está na terra, através da igreja, através da palavra do Senhor, através dos testemunhos de cada um dos servos de Deus. Mas haverá de chegar o momento em que a igreja vai ser arrebatada, não é assim? Glória a Deus. E se alguém está achando difícil ser crente hoje, imagina quando o ajudador de Deus, glória a Deus, o Espírito Santo, ele sair daqui da terra. Porque segundo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, deixa eu abrir aqui, viu? Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso do primeiro, mas para não se estender muito, a gente vai logo direto. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Eu tinha marcado Gálatas, Efésios, Filipenses, aqui, Tessalonicenses. Ele diz assim, segundo aos Tessalonicenses, Paulo disse que o mistério, a operação do anticristo, diz assim, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, ou detém, resistir ou deter, até que do meio seja tirado. Então, a manifestação plena da operação de Satanás na pessoa do anticristo, ela ainda está limitada, porque tem algo aqui na terra que está resistindo a esta ação maligna, a esta operação diabólica, inimiga da cruz de Cristo. Mas Paulo diz assim, porque o mistério da justiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Glória ao nome de Jesus. Este período que estamos vivendo aqui na terra, a pregação do Evangelho está sendo anunciada, e o resultado disso é salvação de almas constantemente, glória a Deus, é uma